Olá, nobres! O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre um soprador térmico da marca DeWalt, modelo D26411-B2, né? Uma pistola de calor que possui como características técnicas, né, ser alimentada em 220 volts, funcionar em 50 a 60 Hz, com 2.000 watts de potência, conseguindo chegar numa temperatura que varia de 50 a 600 graus. O que posso falar desse equipamento? Tem uma ótima empunhadura, né, se pega muito bem na mão, tem boa proteção, o ajuste tem uma proteção boa aqui na parte frontal com relação ao calor, né, que essa parte aqui metálica é a parte que aquece, né, que pode chegar então a seus 600 graus, isso com certeza fatalmente queimaria a mão do seu usuário. O ajuste de temperatura é feito pela parte traseira aqui, por essa tampa preta, eu diria assim, onde eu posso variar, né, do mínimo ao máximo de temperatura, né. Um fato que eu sempre relato nos vídeos aqui do canal, qual o comprimento do cabo das ferramentas, né. Eu medi anteriormente, esse cabo ele tem 2,90 m de comprimento, o que nos dá uma boa área de uso assim, a partir da tomada que a gente instalar o equipamento. Bem, como acessório, ele já tem essa saída típica aqui. Essa saída típica, ela tem um diâmetro útil, né, de 27 milímetros, mas a gente pode colocar um redutor para 20 milímetros, 21 milímetros de diâmetro, ou então um redutor também, não deixa de ser, né, mas que tem aí uma espessura então que vai reduzir para uma espessura de 6,4 milímetros por 48 de comprimento, um redutor mais achatado, né? Dependendo da aplicação, pode ser interessante o uso desse redutor para concentrar o calor, né, e atingir o objetivo que a gente quer. Qual é o uso, né, típico de um soprador, né? Na parte elétrica, né, dos que eu conheço, né, das aplicações que eu conheço. Com a aplicação básica, a gente pode usar os termos retráteis, que são um plástico que ele encolhe na presença do calor, que a gente consegue utilizar então para dar acabamento em instalações elétricas e outras aplicações, como em canos de PVC, é possível na área elétrica, bastante utilizado na área de entortar cano, fazer leves curvas, né? Então é possível aquecer o cano e fazer curvas suaves no eletroduto para que a gente possa acondicionar ele à nossa instalação de maneira apropriada. Na instalação elétrica, onde laje com isopor, é possível, né, aquecer o isopor e derreter o isopor onde será passado o eletroduto, enfim, e outras inúmeras aplicações que a gente pode aplicar. O limite sempre é, né, a questão da segurança, sempre enfatiza a segurança no uso de qualquer equipamento, mas também a criatividade do seu usuário. Pode ser aplicado de N formas, né, para secar superfícies úmidas, tintas, enfim, né, aquilo que se quer secar, extrair de maneira rápida, aplicar algum efeito, né, que requer calor, né, na forma de ar quente, então é possível utilizar. Bem, como enfatizo no canal, vamos testar o limite deles. Então vamos ver se ele realmente consegue fornecer os seus 50 graus, variando de 50 a 600, e se ele tem a potência máxima de consumo, né? O consumo dele pode chegar aos seus 2.000 watts. Vamos lá. Teste na velocidade mínima, com a potência mínima, com o sensor exatamente na saída do soprador, na saída de ar quente do soprador. Temperatura agora em 54,5 graus estabilizada. Vamos colocar na velocidade máxima. Soprador térmico na velocidade máxima, com a temperatura mínima, temperatura estabilizada em 54,8. Soprador térmico na velocidade mínima, vamos agora aumentar a temperatura para o máximo e vou ver até que ponto ele chega. Notem a temperatura subindo. Velocidade mínima, temperatura máxima, aproximadamente 260 graus na saída do soprador térmico. Soprador térmico na velocidade máxima e potência máxima.
Temperatura estabilizada. Temperatura máxima, na potência máxima e velocidade máxima de 393 graus. Um dado interessante desse equipamento, que me chamou a atenção, é a maneira de controle de temperatura. O equipamento, normalmente ele faz controle por ângulo de disparo, enfim. Esse equipamento agora eu vou ligar ele na velocidade máxima com a temperatura mínima. Nesse caso eu estou com 850 miliamperes de corrente. Eu vou aumentar a potência gradualmente. Notem que começa a surgir pulsos, né? O que significa, né? Ele faz o controle de potência desse equipamento, ele é por pulsos, né? Ele não é por ângulo, né? Não é por controle de disparo de ângulo, como é comum em tiristores, mas sim ele faz o controle por ciclos. Então percebam que isso faz com que eu diminua a quantidade de harmônicos na rede, apesar de eu ter harmônicos presentes também nesse tipo de situação, mas diminui a quantidade de harmônicos na rede ou distorção harmônica da minha estrutura. Note, à medida que eu aumento a potência, ele mantém mais ciclos, né, consumindo. Até o ponto onde eu coloco a minha máxima potência e o meu controle ele vai tentar manter a temperatura que está setada. Notem que agora eu estou com 8,71 amperes, 8,7 amperes. E quando ele alcança a temperatura pré-setada, ele começa a omitir alguns ciclos. Com essa omissão de ciclos, né, ele faz o controle da temperatura no equipamento. Esse controle de potência é uma maneira interessante. Caso seja de interesse de vocês, em vídeos futuros eu posso desmontar esse equipamento e falar isso de maneira mais detalhada. Agora eu estou medindo, minha tensão está no multímetro e a corrente está no osciloscópio. Vamos aumentar a potência aqui, vamos ver até que corrente a gente chega. Chegamos numa situação de tela inteira de 8,84, uma tensão de 220. Isso nos dá uma potência consumida com uma tensão de 220,9 e uma corrente de 8,84, uma potência de 1.952 watts. Então, o soprador está consumindo da rede nessa situação 1.952 watts, que é aproximadamente os 2.000 watts que está definido como padrão, como etiqueta no equipamento. Com o intuito de medir, né, o isolamento que eu tenho entre a minha entrada e minha saída, com um medidor um multímetro para medição de isolamento, eu curto-circuitei as duas entradas, né, o fase e o neutro aqui do plug macho. Vamos medir a resistência de isolamento com a carcaça, a parte que a gente pode tocar. Nesse caso, com 500 volts aplicados, chegamos a 550 mega, superior do que isso. Vamos testar uma nova configuração com 1000 volts. Com 1000 volts sendo aplicado, a resistência de isolamento apresentada ela excede os 2.2 GB. Com isso, comprova que o equipamento realmente é muito bem isolado eletricamente. Baseado nos testes que a gente fez hoje de funcionamento do equipamento, eu diria que o equipamento ele é muito bom. Atende até hoje as minhas necessidades e tem demonstrado um bom produto. De fato, ele chega até a potência, né, definida como 2.000 watts, ou muito próximo disso, o que deixou um pouquinho fora, né, da especificação foi que ele não atingiu na saída do seu equipamento a temperatura máxima de 600 graus, como fala no próprio equipamento. A parte legal, que eu achei interessante, é a parte de controle, né, de controle de temperatura. Caso seja de interesse de todos, é possível desmontar o equipamento e demonstrar o que há dentro, a parte elétrica e também a parte eletrônica de controle dele. Se for do desejo de vocês, deixem seus comentários pedindo isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu like para os próximos aí. Um grande abraço, até mais.